Bom dia, oitavo ano. E aí, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de ciência? Vamos lá? Pega o livro de ciência e abre lá no capítulo 7, tá bom? Vai ser bem rapidinho hoje, eu acredito, né? Porque eu dividi o capítulo para duas aulas, tá bom? A gente vai falar da parte de um capítulo do capítulo agora e o restante do capítulo a gente vai ver depois, tá bom? Beleza? Então, o capítulo que a gente vai estudar agora é a harmonia das funções reprodutivas, beleza? Então, falar de reprodução é falar de uma característica dos seres vivos e uma das características mais importantes. Por quê? Porque é através da reprodução que pode acontecer de existir descendentes de uma espécie. Se não acontecesse a reprodução, não haveria descendentes de uma determinada espécie. Beleza? Então, vamos lá. Então, para que aconteça a reprodução, é preciso que exista, né? Preciso não, existe alguns hormônios sexuais para que aconteça esse tipo de reprodução. Ou seja, o que é reprodução? O que é hormônio sexual? Hormônio sexual é uma substância química secretada por uma gônada, certo? Estrogênio e progesterona pelo ovário, no caso do feminino, né? E testosterona pelos testículos, no caso do masculino. Beleza? Ok? Então, essas secreções, ou seja, essas substâncias, elas são lançadas no sangue durante a puberdade. Ou seja, os hormônios sexuais, tanto feminino quanto masculino, elas são lançados na corrente sanguínea durante a puberdade, é quando acontece toda a transformação no corpo da criança. Beleza? Então, a produção desses hormônios eles acontecem durante o segundo e o quinto mês de gestação, ou seja, ainda é um feto, a criança ainda é um feto, quando ela já recebe esse hormônio em seu corpo. Porém, né? Porém, após o nascimento, esses hormônios ficam meio retidos, né? Meio que adormecido. Eles não se desenvolvem logo de imediato após o nascimento. Está lá no corpo, vai estar lá existente desde o segundo ou quinto mês de gravidez. Já vai estar lá no corpo do feto, no corpo da criança. Mas quando nasce, ele fica adormecido, ele fica retido no corpo da criança. E só quando chegar na puberdade que esses hormônios vão voltar. Vão voltar a ser produzidos no corpo do adolescente, né? Da criança durante sua puberdade. Bom? Beleza? Então vamos lá. Hormônios luteinizantes, ou seja, os hormônios LH. Esses hormônios no corpo da mulher, ele aumenta a produção de estrogênio, fazendo com que ocorra a ovulação e também a produção da estimulação da produção de progesterona, que é o hormônio que desencadeia, tá bom? Progesterona é o hormônio que faz surgir as características secundárias, né? As características sexuais secundárias. E daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. E preserva o endométrio, certo? Que é a mucosa uterina, isso no caso de uma gestação. Mas vamos lá. Falou aqui que o progesterona, ele produz, né, ele faz surgir as características sexuais secundárias. Vamos ver agora o que são características sexuais primárias e características sexuais secundárias. Vamos lá. As características sexuais primárias, o nome já diz, primária vem de primeiro, tá bom? São aquelas que já nasce com ela, que o indivíduo já nasce com ela, que são os órgãos genitais. É quando nasce, a gente já identifica se é homem ou se é mulher, né? Se tem pênis ou se tem vagina. Então, são os órgãos genitais, ou seja, são características sexuais primárias. Mas a progesterona, ela desencadeia as características sexuais secundárias. Vamos ver o que são as secundárias? São as características são as alterações corporais provocadas, né, pelo sistema reprodutor. Ou seja, elas aparecem após a puberdade. São aquele surgimento daquelas características que vem só depois da puberdade. Né? As transformações que acontecem no corpo
da criança durante a puberdade, que vai surgindo os pelos, o crescimento dos seios, tudo isso são características sexuais secundárias, porque só acontece depois da puberdade, beleza? Vamos lá? Então, nas meninas, a puberdade ela acontece entre os 12 aos 15 anos. Lembrando que tem algumas meninas que acontece bem antes, né? 8, 9 anos, 10 anos já está acontecendo. Mas isso é quando acontece a puberdade precoce, não é o normal. O normal é entre 12 e 15 anos. A ginecologista que passa medicação para que a criança pare de menstruar e só menstrue entre os 12 e os 15 anos. E a ginecologista que diz que é normal e que não tem problema. Porém, quanto mais cedo vir a puberdade, mais cedo vai vir a velhice, né? Mais cedo vai acontecer a menopausa. Então, o interessante seria que fosse realmente durante os 12 aos 15 anos. Então, vamos ver o que é que acontece na puberdade nas meninas. Então, surgem os pelos, né? Os pelinhos, né? Nas axilas, os pelinhos já na vagina, nasce os pelinhos, crescimento dos seios, tá bom? Alargamento dos quadris, a menina já começa a ficar com o corpinho de mocinha, tá bom? E o aumento do tecido adiposo e o início do ciclo menstrual. Tá bom? O ciclo menstruou, pronto, já virou mocinha. Ou seja, entrou na puberdade, tá bom? E nos meninos? O menino, a fase da puberdade é entre os 13 aos 15 anos de idade. Certo? Entre os 13 aos 15 anos. Também pode acontecer de vir antes, quando acontece a puberdade precoce. Beleza? Então, começa a surgir pelos por todo o corpo no menino. Nas costas, no peito, na barba, em outras partes a mais, axilas. Ou seja, também acontece largamento dos ombros, fica com os ombros largos, né? Já virando um rapazinho. Também acontece o desenvolvimento do pomo de Adão, que é o chamado gogó, né? Cresce, também começa a crescer no menino. E o engrossamento das pregas vocais, ou seja, os homens começam a ficar com a voz grossa. Parece até que engoliu uma aranha com a voz grossa. Então, é os hormônios, né? Também acontece o aumento dos órgãos genitais e a capacidade de ejacular. Então, são características secundárias que acontecem no corpo dos meninos. Tá bom? Vamos falar agora do sistema genital. Para que o processo de reprodução aconteça, é preciso que haja a união de dois indivíduos da mesma espécie. Ok? Beleza? Espermatozoide mais óvulo. A união, né, do espermatozoide mais o óvulo. Que vai ocorrer a fecundação. Beleza? Então, os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e os gametas femininos, que são os óvulos, são formados nas gônadas, tá certo? Nas glândulas femininas são formados nos ovários, ou seja, são formados óvulos, que são os ovários, são as gônadas femininas, e os testículos são as gônadas masculinas. Lá nas gônadas masculinas, nos testículos, são formados o testosterona, né? Que são o hormônio reprodutor masculino. Então, nos testículos, eles são responsáveis pela produção de espermatozoide, tá bom? Que são, digamos assim, o gameta, né? Que vai juntar com o óvulo da mulher e vai fazer acontecer a fecundação. Então, a fecundação é a união desses dois gametas, tá bom? E resulta numa célula chamada célula ovo ou zigoto. Após 40 semanas, origina-se um novo indivíduo. Quando acontece essa união, após 40 semanas já se formou-se um novo indivíduo. Como vocês podem ver aqui, nessa imagem aqui, ó, temos o óvulo, certo? E aqui temos o espermatozoide, a união dos dois formou uma célula só, que é uma célula ovo chamada de zigoto. Aqui temos a imagem de um útero, né, e os espermatozoides tentando ultrapassar a parede uterina. Quando o espermatozoide ultrapassar a parede uterina e ir lá para dentro do útero, vai ir de encontro com os óvulos da mulher e lá vai acontecer a fecundação.
Nessa imagem aqui, temos o corpo do homem representando a quantidade de hormônios de testosterona no corpo do homem, que é em torno de 60%, e a progesterona no corpo da mulher em torno de 40%. Aqui também mostra, essa imagem tem no livro de vocês, viu? Aqui também mostra a menopausa, que acontece entre 40 e 60 anos. Lembrando que se a mulher entrar na puberdade bem mais cedo, antes dos 12 anos, pode acontecer de a puberdade acontecer antes dos 40 anos. A puberdade não. A menopausa pode acontecer antes dos 40 anos, tá certo? Beleza? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Nossa aula acabou por aqui. Mas lembrando que o restante do capítulo, né, vamos ver na próxima aula e eu vou pedir para que vocês... Primeiro, eu quero que vocês façam no caderno de ciência um resumo, né, destacando as partes mais importantes, mais interessantes que vocês acharam. Quero que vocês façam o desenho que tem no capítulo, né, os desenhos que tem, que eu sei que tem, esse desenho aqui tem, esse daqui do ovo, esse aqui tem outros lá desenho. Eu quero que na medida que vocês vão fazendo o resumo, vocês vão também desenhando. E também quero que vocês leiam o restante do capítulo e vá sublinhando, destacando o que vocês acharem importante, o que vocês acharem interessante, porque eu acredito que na nossa próxima aula já vai ser ao vivo, já vai ser online, então a gente vai poder debater o conteúdo, porque vocês vão ler com antecedência, vão marcar umas partes interessantes e aí a gente vai debater durante as nossas aulas, beleza? Então, ó, beijão, tchauzinho e até a próxima aula.